Está começando agora mais um Papo com Rinaldi e hoje eu converso com o guia de turismo Carlos Rodrigues. Então roda a vinheta aí enquanto eu chamo o meu convidado. Olá Carlos, seja bem-vindo ao meu canal e obrigado por aceitar o convite dessa entrevista. Vamos começar esse papo falando um pouco sobre sua formação acadêmica e há quanto tempo que você trabalha como guia de turismo. Quero agradecer aí realmente o meu amigo Alberto Rinaldi pelo convite aqui. Eu sou formado em turismo pelo Senac, Ceatel, né? O Senac de Turismo e Hotelaria. E também sou formado em História pela Unify PUC. Trabalho na área de turismo e principalmente no turismo pedagógico desde 1997. Então, estamos aí na área há um bom tempo, né? Meu começo de carreira foi um pouco diferente, como eu fiz. Meu pai era metalúrgico, trabalhava na Arno SA, trabalhou a vida inteira lá, 39 anos. E aí eu acabei fazendo o Senai de ajustagem e fiquei na Arno 7, 8 anos, de 1989 até o final de 1996. Aí eu já vim estudando turismo, vi que a parte da metalúrgica não era comigo, e aí eu acabei seguindo no turismo, me apaixonei, né? E nunca mais deixei esse trabalho. Principalmente o turismo pedagógico, onde eu posso ser professor e guia ao mesmo tempo. Acredito que no mundo todo, depois da cultura, a área de turismo tenha sido a mais afetada durante essa pandemia. Como tem sido esse período para você e você conseguiu receber alguma ajuda por parte do governo durante esses meses sem poder trabalhar? Tenho sido afetado aí duplamente. Primeiro que as pessoas não estão viajando a lazer, né, para aproveitar suas férias, enfim, seu momento de lazer. E os colégios também não estão fazendo as saídas de estudo do meio, de estudo a campo, que é o meu carro-chefe, que é o meu foco principal. A gente sabe que todos, né, literalmente o mundo inteiro vem sofrendo aí com essa pandemia, com Covid-19, mas alguns setores estão sendo mais prejudicados, né? No caso, o setor da cultura e do lazer aí. Tenho me virado aí, feito uma coisinha ou outra para poder levantar aí um dinheiro para pagar minhas contas, né? As obrigações. Em relação ao auxílio, né? O auxílio emergencial proposto aí pelo governo. Eu entrei com esse requerimento, haja vista que eu sou MEI, né? E tenho esse direito. Logo no princípio que foi aberto aí as inscrições, eu já me inscrevi, mas esse auxílio não foi tão emergencial assim. Eu recebi sim a primeira parcela, depois de quase 2 meses que eu entrei com o requerimento, e agora estou aguardando a segunda e a terceira, espero que elas venham. A gente tem se virado como pode, o turismo realmente está estagnado, tanto pedagógico como cultural, os eventos de modo geral estão estagnados. Então a gente tem feito alguns cursos aí online, e como a gente também trabalha na parte de lazer, promovendo festas para empresas, por exemplo, eu acabei conseguindo aí um biquinho, vamos chamar assim, durante a pandemia, em um importante banco aí brasileiro, onde tenho trabalhado lá, ajudado as pessoas a tirar dúvidas, sanar dúvidas, organizar as filas nos locais corretos, adequados, né? Então tenho feito esse trabalhinho aí, consegui esse biquinho, vamos chamar assim, graças à minha história dentro dos eventos, dentro do lazer, dentro do turismo. É uma empresa que faz festas para esse banco de fim de ano e tudo mais. Acabou me convidando para fazer esse trabalho durante a pandemia. Obviamente que eu aceitei, estava parado e também tem me ajudado bastante. Como guia, você trabalha viajando somente pelo Brasil ou também exerce a função em viagens internacionais? Sobre as viagens que eu costumo fazer, elas são nacionais. Por quê? Porque na parte de turismo pedagógico, por exemplo, eu trabalho na parte de história e geografia, dentro da grade curricular dos colégios brasileiros, né? Dos colégios aqui de São Paulo, que são os colégios que eu trabalho, inclusive do interior do estado. De maneira que a gente estuda, então, história do Brasil em loco, história do Brasil em campo. E a mesma coisa acontece com a geografia. A gente tem uma equipe multidisciplinar,
Quando a gente vai estudar biologia, por exemplo, os biomas, também aqui dentro do Brasil. E assim por diante. Então a gente vai para Brasília, por exemplo, estudar questão política, também a questão arquitetônica lá em Brasília, que é importante, ou vai para Paraty para estudar um pouquinho mais do ciclo do ouro, ou Minas Gerais, obviamente. Aqui em São Paulo, no interior do estado, a região oeste do estado, a região de Campinas, a gente vai estudar ali o café, enfim. Então a gente, como trabalha mais com uma história do Brasil, e a geopolítica e a geografia física do Brasil, as viagens do estudo do meio ficam mais aqui dentro mesmo, aqui dentro da federação, né? A parte de turismo convencional, o turismo de lazer, também acaba ficando por aqui também, fazendo bastante Rio de Janeiro, Paraty, Minas Gerais, Sul também. Então, eu fico mais aqui dentro da federação mesmo. Agora, é claro que tenho colegas que fazem muito América do Sul, que fazem muito Orlando, essas viagens que saem bastante, Disney e também Europa. E existem amigos com inglês mais fluente, por exemplo, que fazem esses trabalhos de estudo do meio nos Estados Unidos, na França, na Inglaterra, com grupos escolares também aprendendo em loco a língua inglesa, a língua francesa, enfim, nesses estudos em loco, estudo de campo, estudo do meio que a gente chama. É óbvio que a gente está falando aí de colégios com poder aquisitivo elevado para poder fazer esse tipo de trabalho, esse tipo de estudo. Meu sonho é que esse tipo de trabalho chegue de alguma maneira no ensino público um dia, quem sabe? Ficamos na torcida. Realmente seria muito importante que os alunos das escolas públicas tivessem acesso não só ao ensino de qualidade, como também a essas viagens internacionais, conhecendo um pouco da cultura de outros países. Mas, como eu sempre costumo dizer, o Brasil é um país incrível. De norte a sul, temos um país muito rico em cultura. Infelizmente, nosso grande problema ainda é a desigualdade social e essa bagunça chamada política nacional, o que faz com que algumas pessoas acabem confundindo os assuntos, desvalorizando o Brasil e valorizando mais a cultura de outros países. Explica um pouco como funciona o seu trabalho. Você presta serviço para alguma agência ou tem a sua própria empresa? O meu trabalho, o trabalho de guia de turismo, de um modo geral, ele é um trabalho autônomo. Quase todos nós somos MEI, né? Depois que o MEI foi implementado aí no país, todos aí se tornaram MEI. E a gente tem uma cartela de clientes que costuma prestar serviços, né? Uma série de agências que nos contactam. A gente vê a possibilidade da agenda estar livre ou não naquelas datas em questão, e isso também você tem conhecimento do roteiro que será realizado. Sendo assim, você acaba fechando esse contrato de trabalho aí por esses dias determinados, e o pagamento é efetuado diretamente. Trabalhamos todos dessa maneira, né? A maneira autônoma, e pagando aí a parte dessa maneira. O MEI veio para ajudar bastante a minha categoria. Durante todos esses anos de trabalho, você consegue se lembrar de ter passado por alguma outra grande crise na área de turismo? Trabalhando aí há 23 anos no setor, não me lembro realmente de nada similar, nenhuma crise dessa magnitude. Realmente não me lembro. Isso tem sido a pior crise para o setor, pelo menos desde que eu atuo na área, né? E como que você tem visto as ações do governo para tentar sanar um pouco os prejuízos no setor? Há alguma luz no fim do túnel para o turismo nacional nos próximos meses? Sobre uma luz no fim do túnel, eu tenho a previsão de que a partir de outubro, pelo menos, as viagens de lazer, né, as viagens convencionais devem voltar aos poucos, de maneira reduzida. E o ano que vem, acho que a partir do segundo bimestre do ano letivo, aos poucos as saídas culturais, a saída de estudos do meio venham voltando. Agora é óbvio, né? Se uma vacina surgir aí, quanto antes, imagino que possa acelerar esse processo. A minha esperança é que as pessoas estarão realmente bastante estressadas de ficarem em casa, de não poderem se divertir e tudo mais, e vão procurar no turismo uma válvula de escape. Você é casado e tem uma filha que mora no México. Tem falado com ela, com algum outro parente ou amigo durante esse período maluco que todos nós estamos vivendo nos últimos meses? O que eu tenho escutado, tanto dos meus amigos lá na Europa, e tanto
e da minha filha lá no México, que as coisas devagarinho estão reabrindo os comércios, né? E as pessoas estão voltando às ruas de maneira gradual, né? Então a gente tem a esperança aí que aqui aconteça o mesmo. Aqui está um pouquinho mais bagunçado, não tem tido aí o apoio necessário aí, até mesmo psicológico aí do governo e tal, para as pessoas se tranquilizarem. Mas eu acredito que devagarinho as coisas vão voltando aos seus eixos. Mas, repito, né? Eu acredito que é apenas uma vacina aí para que a sociedade volte aí à sua vida cotidiana aí, que alguns chamam de normal, né? Então, estamos nesse aguardo aí ansiosos e torcendo por essa vacina. Eu acho que é o grande foco aí, a grande esperança para o retorno aí das nossas vidas aí, puxando aí a sardinha para o nosso lado, principalmente na área do lazer, na área do entretenimento, né? Na área da cultura. Saindo um pouco do tema turismo e agora falando sobre a Motorhood, banda na qual você é baixista e vocalista. Há um tempo atrás, você havia me dito que a banda estava preparando uma demo. Esse material já foi gravado? Há alguma previsão de lançamento? E como tem sido esse período de isolamento social em relação às composições da banda e aos ensaios? Mudando um pouquinho de assunto, mas continuando aí na área do lazer, do entretenimento e da cultura, eu vou falar um pouquinho da minha banda aí, da Motorhood, que já estava aí antes da pandemia se preparando para gravar aí o que a gente imagina que venha a ser aí um EP aí, com 4 músicas. A gente já estava se preparando, a coisa já estava caminhando, e aí tivemos que dar essa parada aí, paramos os ensaios e tudo mais. Utilizamos aí da tecnologia, do WhatsApp e tudo mais para ir trabalhando na medida do possível à distância. Então, na semana retrasada, voltamos aos ensaios, com foco totalmente voltado para esse EP aí. Tudo der certo, vai ser lançado de maneira virtual, mas também aí em vinil 7 polegadas. Essa é a nossa torcida aí, estamos trabalhando para isso. O trabalho está ficando bem legal, street punk aí, um skinhead rock aí, baseado aí com muita influência aí do Oi francês. Já visto que a gente tem, inclusive, a presença do saxofone na banda, né? Mandando a notícia aqui de antemão, será um EP que já tem nome, Hooligan Rock. Uma banda que realmente fala aí dessa cultura de rua aí, bastante de futebol, de cerveja, algumas briguinhas que fazem parte, né? Então, um som aí bastante divertido, bastante bacana. Quem curte o estilo vai gostar. Então, estamos voltando devagarinho aos ensaios, como eu disse. Em breve aí, vamos voltar com o foco, vamos começar a gravar. Em breve esse trabalho estará pronto, né? Então a gente deu para entender aí que tanto no setor aí profissional, quanto nesse setor que é a nossa válvula de escape aí, que são as nossas bandas aí dentro do underground, foram prejudicados pela pandemia, mas a gente não se abateu não, estamos firme e forte aí, vamos voltar ao trabalho em breve. Quero mandar um forte abraço aí ao Rinaldi, obrigado Rinaldi por esse papo aí, fica aí na paz. Beijo na família e um beijo especial no Godito. Todo final de programa, eu sempre peço aos convidados que deixem sugestões de livros, filmes, séries e até mesmo bandas. Afinal, não adianta a gente só ficar criticando o governo se não fazemos a nossa própria parte, apoiando arte e cultura no país. O problema é que dessa vez eu acabei esquecendo de enviar esse pedido ao meu convidado. O cara grava toda semana e consegue esquecer uma coisa simples dessa. Gentilmente, o Carlão acabou gravando um vídeo depois dessa entrevista e deixou aqui algumas sugestões de livros para vocês. Para encerrar, então, gostaria de deixar para quem acompanha o canal Papo com o Rinaldi, para quem está vendo essa entrevista, 2 dicas literárias. A primeira fala sobre a formação do povo brasileiro, um livro muito bacana para quem quer entender a formação desse povo multiétnico, que é o livro do Darcy Ribeiro, O Povo Brasileiro. Livro sensacional. Recomendo a leitura para a gente se conhecer melhor, entender da onde viemos e para onde podemos ir, né? Para quem tiver aí um pouquinho de preguiça ou não ter tempo, apesar de não ser um livro com tantas páginas assim, 400 páginas, 380 e poucas páginas, eu também poderia indicar os vídeos desse livro no YouTube. Tem esse livro no YouTube, capítulo por capítulo,
Então, todas as matrizes étnicas são abordadas, né, nesses vídeos. Então, a indígena, a africana, a europeia e assim por diante. E é uma abordagem bacana porque tem testemunhos e tem falas do próprio Darcy Ribeiro. Acho bacana fazer os dois, dar uma lida no livro e dar uma olhada nesses vídeos que eu mencionei. É facinho de achar, coloca lá o povo brasileiro, Darcy Ribeiro, vai aparecer vídeo por vídeo, muito bacana. E tem a presença, como eu já disse, do próprio Darcy. E o outro, o livro do uruguaio Eduardo Galeano, o livro As Veias Abertas da América Latina, fala sobre a espoliação sofrida por toda a América Latina por parte dos europeus, né? Inclusive, para quem for aqui de São Paulo, mesmo que não for, né, mas que conheça o Memorial da América Latina, o Memorial da América Latina ali da Barra Funda, ele tem um projeto arquitetônico que foi desenhado pelo Oscar Niemeyer, mas a parte antropológica, sociológica, foi desenvolvida pelo próprio Darcy Ribeiro. E aquela mão, a famosa mão que fica ali no Memorial da América Latina, ela, né, tem o mapa da América Latina como se estivesse sangrando, né? Que aquela mão foi baseada nesse livro do Eduardo Galeano, né? Então, duas dicas bacanas aí para a gente se conhecer como povo, tanto relacionado aí ao Brasil, propriamente dito, como a América Latina do modo geral, tá certo? Então essas são as minhas dicas, tá certo? Espero que vocês curtam, vão atrás, leiam resumo ou vejam vídeos, enfim. Mas é bastante interessante para a gente se conhecer melhor como povo, tá certo? É isso aí, valeu, brigadão. E esse foi mais um Papo com o Rinaldi. Não deixe de se inscrever no canal, ativar as notificações. Se você gostou, deixe seu like e seu comentário. Afinal, isso é muito importante não só na divulgação desta entrevista, como também do canal. E é isso, até semana que vem!